Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas. Foi prefeito de Vitória, engenheiro do BNDES, deputado federal. Falamos diretamente de Vitória e vamos tratar dos grandes temas nacionais aqui na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí. E você que está nos assistindo, que tem nos acompanhado, dê o seu like, se inscreva no canal para dar moral para a gente continuar fazendo esse trabalho semanal aqui. Vamos nessa notícia da semana, não podia ser outra, hein, Luiz Paulo? É a operação da polícia no Rio de Janeiro. Nós vamos nos estender um pouquinho, até porque vale a pena lembrar, quando criamos aqui a Oficina do Brasil, era para tratar principalmente de alguns temas, e um deles era a segurança pública. É o principal problema do país. É o principal problema do país e ele é transversal, Marcelo. Exatamente. Ele não é um problema exclusivamente criminal, né? Muito embora ele começa como sendo um problema criminal. Quer dizer, a função das polícias, do judiciário, do Ministério Público. Né? Exatamente. Esse caso dessa semana nos dá muitos elementos para comentarmos. Vamos lá, guerra urbana. O Rio de Janeiro viveu essa semana a operação policial mais letal de sua história nos complexos do Alemão e da Penha. A ação resultou em mais de 120 mortos e 81 presos. Mais de 90 fuzis foram apreendidos. 4 policiais tombaram em combate, outros tantos ficaram feridos, 6 ficaram feridos. A operação ocorreu dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Criminosos do Comando Vermelho usaram drones para arremessar bombas contra as forças de segurança. Mais de 20 vias foram bloqueadas pelos traficantes na cidade do Rio. O governador do estado, Cláudio Castro, classificou o cenário como narcoterrorismo. O governo federal se recusou a colaborar em operações passadas, não participou desse operativo. A operação dessa semana tentava reduzir o controle territorial desse grupo terrorista, que impõe sua lei e suas taxas em bairros até então tradicionais, não são mais apenas em favelas. Isso aconteceu e se agravou após o ministro Fachin do STF restringir operações policiais nos redutos do Comando Vermelho lá em 2022, Luiz Paulo. Olha, essa história vem se repetindo, né? E o controle territorial do crime organizado, ele se viabiliza porque esses lugares, você falou, não são favelas, mas são áreas de ocupação desordenada, são áreas em que o Estado atua de maneira muito espasmódica, né? E o crime, ele se instala e faz às vezes do papel do Estado. O diagnóstico é conhecido de todo mundo. O sistema policial e judicial do Brasil hoje ele é parte do problema. É isso aí que eu queria tratar também. Ele é parte do problema, ele não é Você enxerga dessa forma também, né? Claro, lógico. A legislação e a forma como ela é aplicada também. Claro. É evidente que a banda podre da polícia e do judiciário, do sistema do Estado, né, de um modo geral, políticos, inclusive, né, que são sócios do crime também e levam a sua parte. Então, esse é o maior problema do Brasil. Mostra um Estado disfuncional, um Estado que não funciona e o crime se apossa, né? Isso, ocupa esse vácuo. O Estado também é muito descolado da realidade do brasileiro, como, por exemplo, o presidente da República, Lula, nessa mesma semana, deu mais um exemplo do que ele pensa do grupo político dele também, né? O presidente disse que traficantes, abre aspas, são vítimas dos usuários de drogas, que seria mais fácil combater. Você já pediu desculpa por essa bobagem? Desculpa por ser sincero, é o que ele pensa, pô. Ele falou isso sem ser pecado. Não é a primeira vez. Exatamente. E esse argumento vem à tona a partir, principalmente, de gente ligada ao PT. Né? Então, é dramático essa realidade. Na época das UPPs, né, quer dizer, quando o Beltrame ele era o secretário de Segurança do Rio de Janeiro
E O delegado da UPPs, Polícia Federal foi delegado da chamado para Polícia tocar Federal, o e programa as das UPPs, UPPs. as UPPs foram uma estratégia para, de fato, baseado num diagnóstico correto, que era preciso recuperar o território. Não era vencer militarmente, nem acabar com o tráfico de drogas, mas era desocupar o território. O poder, a violência é monopólio do Estado. As UPPs deram certo durante um certo tempo, depois elas foram capturadas pelo crime também, né? E desmontou, principalmente por conta da crise política do governo do Sérgio Cabral, e desmoralizou completamente a ação do Estado e as UPPs caíram. Isso. Faltou dinheiro também, que era caro manter. Mas não é só dinheiro, Não, não. eu acho que foi mesmo uma questão de credibilidade. Né? O Cabral, Olha, tem naquela uma. loucura Eu, dele, quando fiz meu acabou mestrado, desmoralizando o programa. quando eu fiz mestrado, eu estudei, uma das coisas que eu estudei foi sobre governança nos territórios de ocupação desordenada. E eu estudei uma tese sobre por que o LPP deu errado. Porque não tem governança local. Porque o cara que vai para lá, ele é como se fosse o chefe da UPP, ele é o prefeito, ele é o governador, ele é o presidente. Ele é o Estado Ele inteiro é o ali. Estado inteiro ali, exatamente. Você diz o tenente Tem que acabou de sair da academia, É. vai assumir um UPP. Mas Ele é o Estado ele é todo, ele tem que resolver conflito de marido e mulher, ele tem que resolver barulho à noite, ele tem que ser prefeitura, governo do Estado, presidência da República, ele tem que ser tudo. Ele é juiz de paz, ele diz que Tudo, silêncio. Tudo. E aí ele não está preparado para isso. E aí os negócios ilegais que existem na franja da ocupação desordenada, quer dizer, na favela, os negócios informais, que são opção de trabalho para todo mundo, enfim, precisam também da regulação do Estado. Não tem Estado, tem o PP. O tenente da UPP, ele é que resolve todas as questões. Então, Aí não passa deu a ser certo. a lei do mais forte. Não Vem deu uma tropa de paramilitares, terroristas, que vendem droga e passam a tomar conta dos serviços. Controle também territorial. Agora você repare como o Estado consegue atrapalhar. A decisão de Fachin restringindo operações policiais durante a pandemia lá no Rio de Janeiro, nessas comunidades, ela gerou um santuário de bandidos. O camarada era bandido, estava no lugar ideal, o lugar onde não entra a polícia. Um foragido do Espírito Santo foi morto nessa operação da polícia do Rio de Janeiro, essa semana. Ele havia se refugiado lá, ele já era procurado pela polícia aqui do estado. É mais um efeito dessa decisão. Lá virou um santuário. Regiões inteiras se tornaram o lugar ideal para um bandido morar, porque a polícia tinha restrição para entrar. Dessa decisão do Fachin. Mas não ajuda? Não, que ajuda. Não foi por causa da decisão. Esse tipo de operação não vai resolver. Pode matar 1000. Não vai resolver se você não tiver uma política de incorporar esses territórios à cidade organizada e o Estado lá presente. Não uma UPP com um tenente resolvendo tudo. Mas eu defendi isso no meu livro, Qualicidades, que esses territórios precisam ter um governo local. Ele tem que ter um governo, um prefeito eleito, um conselho. O Estado tem que se organizar ali. O Estado não pode aparecer lá só quando faz operação policial. E isso não dá certo. Entendeu? Não estou dizendo que o Fachin está certo. Está muito errado. Eu só estou dizendo que essas operações não são um caminho de resolver o problema. O caminho de resolver o problema é o que fez Medellín. Transformou as favelas de Medellín em bairros decentes, com todos os serviços, e também com polícia. Eu morei em Medellín e realmente os bairros mais pobres da cidade, quando eu morei lá já era 2012, eles já tinham vencido aquela etapa mais cruel, que era a etapa ali de Pablo Escobar, aquele grupo terrorista que ele acabou montando ali também. E a cidade, curiosamente, ficou orgulhosa daquilo. É isso mesmo. A cidade comprou a ideia, vestiu a camisa e conseguiu realmente sair É um exemplo. E não estamos dando exemplo de país desenvolvido, estamos dando exemplo da Colômbia. Isso, não é mais rica que nós. Não é mais desenvolvida que tem nós. estratégia correta.
Se você não tiver a estratégia correta, não adianta fazer. E tinha um papel importante da Prefeitura de Medellín naquela. Claro, que é o poder local, Marcelo. Prefeito Salazar. Quem tem que enfrentar esse tipo de questão era é o bom poder isso, né? local. É o poder local. Você precisa de integrar essas comunidades para elas não serem territórios do crime organizado. Nessa primeira notícia, vamos aqui dar uma sugestão de conserto. Para mim, o papel decisivo é do Congresso, né? Passar a considerar terrorista a ação de organizações como o Comando Vermelho ou o PCC. Hoje a lei só considera terrorismo naqueles casos que tenham motivação de xenofobia, de discriminação ou preconceito. Olha, essa tese, você já falou várias vezes aqui no programa, de chamar de terrorista, é uma tese da extrema-direita. E eu acho que... Será que é só da extrema-direita? Deixa eu me manifestar. Eu acho, para justificar coisas como o que o Donald Trump está fazendo de bombardear os barcos supostamente usados pelos narcotraficantes, né? Eu acho que são terroristas, mas eu não acho esse um tema, uma questão central. E não vai mudar a forma de enfrentamento. Vai chamar o exército. O problema não é militar. Antes de mais nada, ele é um problema de organização do Estado. Você tem as favelas do Rio, você tem as favelas do Brasil inteiro, onde o crime organizado tomou conta no lugar do Estado. Você tem a Amazônia. Na Amazônia, o problema do crime organizado é diferente. É totalmente diferente. E lá, só quem pode enfrentar são as Forças Armadas mesmo. Lá, eu acho que o papel nobre das Forças Armadas é pacificar a Amazônia legal. Você acha que o que acontece no Rio de Janeiro e em alguns lugares do Brasil, que é a tomada de territórios, é um problema de segurança pública ou de segurança nacional? Para mim, parece mais segurança nacional, por isso eu chamo de terrorista. Outros pontos também, sistema de segurança pública. Você é grande defensor. Cumprimento integral da pena e ampliação do período de reclusão para os menores infratores, por que não? Mas se você tem um pedaço da cidade em que o Estado não existe, o crime vai tomar conta. O vácuo vai ser Entendeu? ocupado. É óbvio. Então, isso todo mundo sabe, isso não é novidade. Então, é o urbanismo social, né? O que foi feito em Medellín, você morou lá. Morei lá. Então, é isso aí. Não é um problema de segurança nacional. Vou chamar o exército, botar bomba. Eu acho que Não no é isso. estágio em que chegamos, Medellín, por exemplo, nunca chegou. De Olha. cobrança de taxas, de domínio territorial a esse ponto, E o crime tomando conta de distribuição de gás, serviço geral, internet. Internet, claro, lógico. Vamos lá, partindo para outro ponto, guerra de gabinete. Na terça-feira, da operação, o governador do Rio, Cláudio Castro, contou que em 3 ocasiões passadas, o governo federal negou seu pedido por blindados das Forças Armadas. Aspas para ele, o Rio está sozinho nessa guerra, resumiu o governador, lembrando a responsabilidade do governo federal no controle de armas, por exemplo, de fronteiras, né? O Brasil não produz esse tipo de arma, nem as drogas que se vendem nessas comunidades. Mais tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que todos os pedidos do Rio foram atendidos e que segurança pública é tema dos governadores. Aspas para o Lewandowski, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem um artigo na Constituição, 144, que ele diz literalmente que a segurança pública é responsabilidade de todos, antes de elencar os papéis da União, dos estados e dos municípios. O ministro Lewandowski aproveitou para defender o seu projeto de PEC da segurança, que prevê centralizar no governo federal a coordenação das forças de segurança. E aí, vamos deixar as forças de segurança na mão do Lewandowski, que pensa assim? Olha, eu acho que esse caso do Rio de Janeiro, mais uma vez, mostrou a dramaticidade do problema da segurança pública, né? E ele é um problema de todos, dos 3 níveis. Ele exige uma mudança de mentalidade, ele exige mudanças institucionais, né? E mudanças gerenciais. Nas estruturas já existentes. As estruturas já existentes podiam funcionar melhor. Se o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, não estivesse pensando só na eleição do ano que vem, que é o que ele está pensando, se o governo federal também não só estivesse pensando na eleição do ano que vem,
e gerindo as estruturas existentes, as leis existentes, com base no interesse público, nesse caso não tinha ocorrido. Caso clássico de egoísmo. Um caso clássico, cada um por si, Deus contra. Entendeu? Porque Deus não apoia cada um por si. Então, a estrutura do Estado, na área da segurança pública principalmente, nós vamos conversar essas coisas com o Álvaro Duboc, no próximo programa aí, que a gente vai dar uma prensada nele aí. Álvaro Duboc é secretário do Planejamento, um dos responsáveis por uma política pública que deu certo na segurança pública Exatamente. aqui no Espírito Santo. Olha só, mas eu quero falar do Lewandowski. Como é que ele ainda é ministro? Ele foi por 17 anos, né, parte do STF, uma corte constitucional, tem que lidar com a Constituição. E ele disse que a segurança é responsabilidade exclusiva dos governadores e deixa claro que ele não conhece a Constituição, cara. Não é que não conhece. Ou então ele tá de enrolando. Pô, mas se é o suficiente para você não respeitar mais um cara desse. Mas alguém respeita o que vê nas narrativas políticas hoje em dia? O cara desconhecer a Constituição, ele tendo sido ministro do STF, é de lá. Não, eu não estou defendendo Lewandowski, não. Só estou dizendo que ele está cumprindo um papel de um governo que também não se faz respeitar. Sim. Que não gosta do tema, né, de segurança pública, né, Então, o especificamente. PT nunca gostou, né? Sempre Qual a origem disso, hein? a origem é uma visão equivocada dos problemas de criminalidade da sociedade, né? Por parte desse tipo de pensamento, né? Que vê a leitura luta de classes, né? Quer dizer, que as pessoas que viram criminosas porque o capitalismo não dá chance para elas, paga elas mal. Um determinismo social ou financeiro. Ela, por um acaso, não tem dinheiro, então só pode virar partido. É isso. Essa leitura de que a criminalidade na sociedade capitalista é uma prova em que o capitalismo é um sistema ruim, equivocado, egoísta. Que deturpa as pessoas, né? E as pessoas viram criminosas por sobrevivência. Aqui não é assim, né? Aqui na Oficina do Brasil falamos do problema e também sugerimos conserto. Então, acho que nessa questão da luta política era tratar a segurança pública como uma situação de Estado e não como palanque eleitoral, como vemos agora. Isso cabe à população na eleição do ano que vem, em vez de escolher exclusivamente juízes, militares e delegados para serem deputados, escolham pessoas que têm ideias. Isso vai melhorar a segurança pública. Que defendem as armas, então vão mandar com um fuzil na mão. Isso não é assim que isso vai ser mais integrada. Vamos para outra notícia aqui, mão de obra. Eu queria destacar isso aqui. Você foi morador do Rio, eu fui morador do Rio também por décadas. Você também morou quantos anos lá? 20 anos. Eu morei no Rio 16 anos. 2 temporadas. Mão de obra, vamos falar da mão de obra? 2 indícios importantes sobre a operação de terça-feira da polícia do Rio de Janeiro. O drone com bomba usado contra policiais foi uma técnica repassada aos terroristas do Comando Vermelho por um militar da Marinha do Brasil, cooptado pelo tráfico. O equipamento também é usado para monitorar a movimentação da polícia. Os 90 fuzis apreendidos no dia da operação armariam o equivalente a uma companhia, e uma companhia tem 3 pelotões de fuzileiros navais. 90 fuzis em uma operação. A contratação desses mercenários aí, ela vem ocorrendo com frequência no Rio, onde está o maior aquartelamento militar da América do Sul. Ao todo, são 80 mil militares das Forças Armadas concentrados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só na Vila Militar de Deodoro são 25 mil homens. A gente não está contando naqueles recrutas, passam um ano no Exército, são treinados, dispensados depois. A gente não está contando o pessoal que está na reserva. A gente está falando aí de centenas de milhares de pessoas com treinamento militar no Rio de Janeiro. Para mim, tem que sair isso de lá, Luz Paulo. Tem que se concentrar. Pois é. Que esses caras... A gente está entregando mão de obra para grupo terrorista, altamente treinado. Ao ponto do cara entregar um drone com bomba pro traficante jogar na polícia, porra. Ninguém teve coragem de enfrentar o tema das Forças Armadas, de fato, no Brasil. Porque as Forças Armadas foram a primeira instituição a se organizar na República, né? E na verdade... Eles deram o golpe da República, né? Eles deram o golpe da República. E aí, a história dos golpes
Todas mais de 100 anos, envolvidas. Então, a luta política no Brasil se dá, em primeiro lugar, dentro das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas se organizaram, ocuparam os melhores lugares das cidades no Brasil. Olha aqui em Vitória e Vila Velha, os melhores lugares, né, são as Forças Armadas. A própria doutrina das Forças Armadas. Então, mesmo quando nós temos poder civil no Brasil, nós não tivemos coragem de debater politicamente o papel das Forças Armadas no Brasil, como eles têm que se organizar para, de fato, servir ao interesse público e à nação, e não à corporação. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, eu acho que eles não prestam muito, ainda formam gente para o exército dos terroristas. Tem um contexto aqui, né? Há outros diversos casos de militares que se envolveram com crime ali naquela região do Rio de Janeiro. Eles prestaram serviço, até mesmo controlaram organizações criminosas no Rio. Faz muito tempo que isso acontece por lá. Lembra de Capitão Guimarães? Claro. Capitão Guimarães. Era terrorista de Estado, né? Ele chegou a atuar no Exército, chegou a patente de capitão na época da ditadura militar. E ele começou a perceber ali no Rio de Janeiro como dava dinheiro o jogo do bicho, passou a controlar territórios sendo bicheiro. Fez carreira no Exército, na década de 70 ele migrou para o crime organizado, que é o jogo do bicho, grande contratante de militares mercenários para matar os outros mesmo. Né? Eles fazem o clearing. A cobrança. Exatamente. Uma coisa importante que tem sido falado na imprensa recentemente é sobre a questão financeira, né? Quer dizer, a maneira de enfrentar também o crime organizado é com um torniquete financeiro correndo atrás do dinheiro que esse dinheiro vai pro mercado, tem aí fintechs. Tem uma opinião sobre isso aí. Qual é a sua opinião? Você acha que não é? Não, eu acho que só que a gente está colocando esperança em algo que não necessariamente vai funcionar, que é o seguinte: fazer uma operação contra uma empresa que a gente descobriu que é uma lavagem de dinheiro. Muito bom, muito legal. Só que eles continuam... Na verdade, aquela empresa estava recebendo dinheiro de operações ilegais. Eles vão criar outra empresa, é isso que eu quero dizer. Tá bom, Quando você tira o território de um grupo terrorista desse, eles vão parar de cobrar a internet. Não, isso... Eles vão parar o de território cobrar é mais importante. sobretaxa. Não, eu não... O primeiro passo tem que ser esse. E a liderança tem que ser do poder local. E sem governança local, quer dizer, sem participação da população. Mas se fizer uma eleição para o prefeitinho, quem vai se eleger é o líder do tráfico. Ciência. A gente tem maneira de controlar isso depois e ir atrás desse cara. Você precisa ter governança local. Uma tese que eu li, até da Universidade de Coimbra, sobre a razão do fracasso das UPPs do Rio de Janeiro. Ela defende, e eu acho uma tese correta, que sem governança local não tem como recuperar o território do crime. Tem que ter governança local. Sim. Só fechando esse tema aqui, a sugestão de conserto aqui na Oficina do Brasil, para esse caso do Rio de Janeiro, da mão de obra especializada, tem que tirar essas organizações militares de lá e vai mandar para a Amazônia, onde precisa, de fato, tirar o alto oficialato que gosta de jogar vôlei de praia em Copacabana, gosta de fazer equitação no regimento do Imperador ali em São Cristóvão. Bota esse pessoal onde precisa, de verdade. Vamos para outro tema, segurança nacional. Outro tema não, o mesmo tema, outra notícia. Já são 25% da população brasileira vivendo em áreas dominadas por terroristas que impõem suas regras, cobram suas taxas. São cerca de 50 milhões de pessoas. Esse levantamento foi feito pela USP, Luiz Paulo. É isso aí. 50 milhões. Isso mostra o tamanho do problema, né? E são as áreas... Aqui no Espírito Santo, o Instituto Jones tem mapeado os lugares de ocupação desordenada, que são os lugares onde tem maior índice de criminalidade, né? Então, é preciso atacar. Quando eu fui prefeito, nós tínhamos o principal projeto da prefeitura, era o Projeto Terra, que era levar o Estado até a essas 15 poligonais onde se situa a população de baixa renda e onde, por coincidência, tem também os maiores índices
De conflitos. de conflitos e violência. Isso, vamos trocar um pouco de tema. Aconteceu na semana também, é sempre bom destacar o romance de Trump e Lula, né? Estamos aí acompanhando o filme de amor. A reunião entre Lula e Rolou a Trump... petroquímica. Rolou a petroquímica entre eles. A reunião entre Lula e Trump no fim de semana na Malásia não teve resultado efetivo, é verdade. O Brasil continua sendo sobretaxado pelos Estados Unidos, mas as declarações foram repletas de carinho, hein? Especialmente o Trump. O presidente americano desejou parabéns pelo aniversário de Lula, o chamou de vigoroso. Lula disse que foram iniciadas imediatamente negociações sobre a sobretaxa de 50%. Os dois combinaram viagens a Brasília e a Washington. Pois é, O amor está no ar? eu acho que é a boa notícia da semana, com certeza, né? Na diplomacia é assim, uma reunião, marca a próxima reunião, depois marca a próxima reunião, e você vai se chegando mais perto de um acordo, né? Um acordo é uma coisa que não é boa para nenhum dos dois lados, mas é aceitável, Que os dois aceitam. e os dois aceitam. A motivação desse conflito com os Estados Unidos nunca foi econômica, Ah, eu acho que sim. nunca foi discordar, econômica, né? nunca foi econômica. Ela é política. O que Donald Trump faz é 100% de política. No mundo, ele é o líder da extrema-direita mundial. E ele faz política com todos os instrumentos de poder, né? Então, ele pegou, no caso do Brasil, tinha o julgamento do Jair Bolsonaro e os seus aloprados que tentaram ficar no poder na marra. Isso e tal foi utilizado. Aí, o que ele tem de arma na mão são as tarifas, mas a Lei Magnitsky usou ele está fazendo política. Eu penso que ele E está eu acho fazendo que o negócio. Lula também está fazendo política. Não, que negócio. Eu acho que ele tá Ele fazendo faz negócio sempre. Ah, então não. Não, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. O poder que ele tem de interferir na vida do mundo é imenso. Entendo perfeitamente. Vamos tratar do caso específico, não falando da floresta, mas da árvore. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse à imprensa, está aí uma curiosidade, que o Trump disse admirar a carreira do Lula. Nessa declaração, Mauro também espalhou que Lula, entre aspas, provou sua inocência, o que é uma mentira deslavada. O mesmo não dá para dizer do Brasil, os problemas são reais. Nós continuamos sobretaxados. Aí foi perguntado ao Trump se ele trataria do Bolsonaro nessa conversa com o Lula. O Trump respondeu que não era da conta da jornalista. Lorival Santana, que é da CNN, ele tem uma visão que é interessante. Ele entendeu que a aproximação com o Lula é porque o Trump o vê como um vitorioso e que o Trump se distanciou do Bolsonaro porque o vê como um perdedor. E Trump não se mistura com esse tipo de gente. Olha, essa interpretação psicológica eu não sou especialista, entendeu? Meu irmão, que é psiquiatra, Poderia dar um relatório aqui. dar um relatório sobre a personalidade, o que ele está pensando, Eu sou político, economista e engenheiro, então eu me atenho aos fatos. Mas ele se afastou do Bolsonaro, né? Vai Você tá entendendo? É aí que volta o meu ponto. Para mim, ele tá fazendo negócio, mais do que fazer tá política. fazendo política o tempo inteiro para permanecer. O Steve Bannon gravou um vídeo essa semana Tá sumido, hein? defendendo. Pois é, eu vi um vídeo dele defendendo que o Trump tem que disputar o terceiro mandato dos Estados Unidos, tem que mudar a Constituição, dar um golpe e ser. Então, ele só faz política. Então, o Steve Bannon não está sendo ouvido. Vamos lembrar quem é ele. Ele é o ideólogo desse movimento aí internacional. Olha, uma sugestão de conserto é o Brasil aproveitar essa negociação com os Estados Unidos para reduzir suas tarifas também. Somos um país fechado e os Estados Unidos buscam avidamente também, por exemplo, por terras raras, que temos muitas, mas não a exploramos. Tem uma oportunidade dos Estados Unidos botar dinheiro aqui. E é um negócio que não é para esse mandato. Não, Estamos falando de coisa para 20, 30 anos. Por exemplo, eu, quando estava no Congresso da Câmara dos Deputados, participei da discussão sobre o Código Mineral. É muito atrasado. O Brasil não é só as terras raras. O Brasil não tem exploração comercial em urânio, porque tem uma visão militarista, é tudo estatal.
no Nuclebras, Nuclep, Núcleo não sei o que lá. Então, porque e é um business. O setor mineral é um business. E mal explorado no Brasil. Você, para licenciar uma pedreira no Espírito Santo, tem que ir a Brasília. Tem uma burocracia enorme. É um absurdo. E tem uma visão equivocada dessa questão do que é patrimônio nacional. Repleta de espantalhos essa discussão aí, né? Sobre as Você riquezas tem nacionais. razão de que esse conflito com o Trump, com os Estados Unidos, É oportunidade. pode nos ajudar a tirar esses entolhos, esses quebra-molas que nós temos em alguns negócios promissores que não vão para frente. Não é por falta de dinheiro, é por falta de uma regulação adequada. Papel do Congresso. Isso aí. Elevador, toda oficina tem um elevador. Vamos contar aqui o que está subindo nessa semana. Destaque: vitória sem homicídios, uma boa notícia sobre a segurança. Falamos tanto de segurança aqui no Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Espírito Santo. A capital do Espírito Santo completou essa semana 50 dias sem registro de homicídios. A notícia foi dada pelo governador Casagrande na segunda-feira. Vitória também está há 500 dias sem um feminicídio, aquele assassinato de mulher, simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Esses feitos são conquistas do programa Estado Presente. A inovação mais recente, já falamos aqui, são aqueles totens de segurança que a gente está vendo pela Grande Vitória. Eles filmam, identificam, se comunicam diretamente com as centrais de polícia e já identificaram centenas de condenados que estavam foragidos. Esses caras são capturados no meio da rua. Eles estão achando que eles estão andando incólumes por aí. Isso aí. Boa parte deles, aí, desses capturados, são homicidas e estupradores. Inclusive, está um projeto de lei na Assembleia que torna o Estado presente uma política pública. Mesmo em um governo novo, o programa continuará, caso esse projeto seja aprovado. A iniciativa do deputado Mazinho dos Anjos. Muito bom a iniciativa do nosso amigo Mazinho dos Anjos. E o Estado Presente, de fato, é um exemplo de política pública que deu certo, pode mostrar indicadores concretos, fatos, para mostrar que... Mas é um problema, ele só dá certo com muito tempo. Começou em 2011. 11? Era 10 não, era 11. Em 2009, Vitória foi o Espírito Santo foi dos piores estados do Brasil Em taxa de homicídio. em taxa de homicídio por 100 mil, né? Então, ao longo de anos, é um modelo de gerenciamento, de investimento, de acompanhamento do sistema policial e jurídico de combate ao crime. Aqui no Oficina do Brasil a gente também tem os pit stop, notícias rápidas, comentários curtos. Vamos acelerar, o programa já está chegando aqui, estourando meia hora. Reforma administrativa. O lobby de servidores está travando essa PEC aí, né? Do judiciário, né? Também, né? Relator da matéria, deputado Pedro Paulo, estuda adicionar o texto a outra PEC que já tramitou. Aí ele pegaria uma carona e iria direto o jabuti. pro plenário. Vamos botar um jabuti do tamanho de uma reforma administrativa. Subir no telhado só não pode se jogar de lá essa reforma administrativa, né? Eu acho que eu já comentei isso no programa, é uma coisa muito positiva a reforma administrativa. Necessária também. Triunfo de Milei, a base do presidente argentino teve 40% dos votos na eleição de meio de mandato na Câmara, o dobro de votos da oposição peronista. Vamos lembrar que o Trump disse que só ajudaria a Argentina se o Milei tivesse uma base forte Por isso naquela eleição. só faz política, amigo. Isso aí. Dica cultural é com ele, Luiz Paulo. Olha só, não podia ser diferente. A nossa dica cultural é um documentário do João Moreira Salles e da Kátia Lund. É um trabalho de 1999, mas tem que reler, tem que ver de novo. É Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário espetacular sobre o que acontece nesses lugares, como o Complexo do Alemão, como o Complexo da Penha, nas favelas, dominadas territorialmente pelo crime organizado e que colocam milhões de brasileiros diante de uma situação de guerra, de fato, né? Acho que muita gente já Notícias de uma Guerra Particular. Documentário de João Moreira Salles e Kátia Lund. curioso dessa história, muita gente já deve ter assistido esse documentário, mas vale assistir de novo. Parece já um outro mundo, né? E olha que aquilo dali era chocante. Você vê a rotina de policiais indo para a guerra e voltando para dormir em casa.
Quem conduz esse documentário é o capitão Rodrigo Pimentel, à época o capitão da Polícia Militar. Hoje ele é um grande comentarista, ajudou na produção. Ele é coautor dos filmes Tropa de Elite, né? Escreveu um livro também com o Luiz Eduardo Soares, Elite da Tropa, tratando de histórias de operações que ele viveu na pele. Então esse documentário tem lá o capitão Rodrigo novinho, contando... Chega uma hora do documentário que ele fala... eu não vejo solução. Eu não vejo solução. E parece que dali, depois desse documentário, alguns meses depois, ele acabou saindo da polícia mesmo e foi seguir a carreira, inclusive produzindo conteúdo sobre o conflito urbano do Brasil. Luiz Eduardo Soares é um sociólogo, meu amigo. Ele Foi secretário aqui, não foi? Não, aqui não. Não, Luiz Eduardo Soares foi secretário nacional do primeiro mandato do Lula, quando ele denunciou que o comandante da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro era ligado à quadrilha de assaltantes de caminhões. Quer dizer, você imagina, um cara da Polícia Rodoviária Federal era ligado às quadrilhas de roubo de carga. Imagina, aí ele foi demitido. Quem foi demitido não foi o... Não, foi o Luiz Eduardo Soares. Não. O Luiz Eduardo Soares, ele teve aqui em Vitória quando nós criamos a Guarda Municipal. Ele veio na aula inaugural de capacitação da Guarda Municipal de Vitória. Ele é um dos maiores intelectuais do Brasil e com enorme contribuição. Ele foi um dos criadores da ideia do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, né? Que este programa aqui defende, é necessário. Notícias de uma guerra particular, essa foi a dica cultural. Programa Oficina do Brasil, nós tratamos aqui de notícias da semana para contar também como pode ser consertado, porque o país tem conserto, é isso, Luiz Paulo? Não é fácil não, amigo. Depois dessa semana, desses mortos todos lá na operação policial para ajudar a eleger o governador do Rio de Janeiro, mostrar que ele é durão, isso não é mole não. Ative aí o sininho, nos siga, dê o seu like, deixe o seu comentário, Luiz Paulo, é sempre um prazer conversar com você. Muito bom, Marcelo. É isso aí, deixe seu like, assine o nosso canal. Valeu, até a próxima, tchau.